Eu vou continuar com a Luísa Martins, porque ela tem informação de que a Suprema Corte proibiu o uso de verba pública para atos pró-golpe de 64. Tinha ainda verba pública, Luísa? Uribe, isso diz respeito, na verdade, o que deu origem, né, a essa discussão foi um ato ainda do governo de Jair Bolsonaro, que foi uma ordem do dia alusiva ao 31 de março de 64, que foi editada e divulgada pelo Ministério da Defesa no dia 30 de março de 2020. Então, no dia seguinte, haveria essa ordem do dia para celebrar e enaltecer o golpe militar de 1964. Isso acabou sendo julgado na primeira instância, né, houve ações judiciais questionando justamente o uso da máquina pública e da verba pública para esse tipo de evento. Na época, a crise com o governo, o governo Jair Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal, essa crise vinha numa escalada, assim, né, vinha preocupando muito a corte, e essa ordem alusiva ao golpe de 64 foi vista com muita preocupação. O caso chegou ao Supremo, que reconheceu ali a repercussão geral do caso, né, para julgar essa questão, não só em relação a esse evento específico que seria feito pelo Ministério da Defesa, mas para dar uma orientação geral aí a todas as instâncias inferiores, por exemplo, no nível de prefeitura ou estadual, para que esses eventos, né, alusivos que enalteçam ou celebrem, comemorem o golpe de 64 sejam proibidos, e não pode, segundo o julgamento do Supremo, nem usar verbas públicas, recursos públicos na promoção desses eventos, e nem usar os meios de comunicação oficiais, né, seja do governo de qual ente federativo for. Houve um placar, não foi unânime, foi de 8-3. Os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli entenderam que não havia repercussão geral. Eles não se manifestaram ali sobre o mérito ou não de se poder ou não celebrar o golpe de 64 com recursos públicos ou não, mas entenderam que o caso era para ser julgado na primeira instância e não deveria ter chegado ao Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim houve maioria e o voto do ministro Gilmar Mendes acabou prevalecendo. Uma vergonha, né? O fim da picada querer comemorar golpe de 64. Foi um golpe e um regime que não trouxe avanço econômico nem social ao país. O país ficou no atraso. E ainda tem gente que defende. Não havia nem ameaça comunista. As pessoas que defendem o golpe de 64 não sabem nem o que é comunismo na prática. Nunca leram nenhuma obra para saber o que é. E aí comemoram esse golpe militar que só relegou o Brasil a décadas de atraso.